Você com certeza já ouviu falar do Tratado de Versalhes, mas não sabe tudo que eu tenho para te falar hoje nesse vídeo. Então fica comigo até o final porque eu te garanto que vai valer muito a pena. Mas antes você já sabe, né? Produção, roda a vinheta aí pra gente, produção. Fala minha galera, SOS História, professor Pedro Rissopo com mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube para vocês e mais um vídeo da nossa série Os Tratados. Nós falamos de vários tratados importantes que ocorreram, né, na história da humanidade, tanto os tratados territoriais como tratados políticos, né, tratados econômicos. Nós abordamos diversas formas de tratados, é uma playlist que nós temos aqui no nosso canal do YouTube, que nós só falamos de tratados. Então, se você botar lá nas playlists aqui do canal, colocar os tratados, você vai ver que tem vários tratados que já foram falados, como por exemplo o Tratado de Tordesilhas, Tratado de Madrid e agora falando do Tratado de Versalhes. Mas antes de mais nada, se inscreve no canal, ativa o sino aqui, ó, que tá aparecendo aqui, ó, para você já ser notificado quando entrar algum vídeo novo para você, e curte o vídeo também porque não vai te custar nada e ajuda o SOS História a divulgar esse conhecimento aí gratuito cada vez mais para o máximo de pessoas. Então, por favor, ajuda a gente nisso. Se você quiser tirar print, se você quiser pausar, copiar todo esse quadro bonitão que eu montei aqui para você, eu vou deixar você pausar, eu vou deixar você copiar, mas eu vou soltar uma música aqui, beleza? Enquanto eu vou descer, você pausa, copia, tira print, faz o que você quiser para pegar as informações desse quadro aqui que são preciosas, beleza? Produção, um grupo. Perdi você, não tente entender, ainda te amo. Perdi você, não tente entender, ainda te amo. Perdi você, sem razão, sem querer. Galera, pausou, copiou, show de bola, tudo certinho. Olha só, o Tratado de Versalhes, ele vai acontecer ali em junho de 1919. Então ele ocorre em 1919, junho de 1919. Começa a ser redigido em 1918, vai ser assinado em 1919. Esse tratado, ele é um dos tratados mais importantes que a gente tem ali no século XX, posso dizer assim, porque é o tratado que marca o fim da Primeira Guerra Mundial. Então é um tratado que vai determinar o fim da guerra, beleza? Então ele é muito importante. Só que é um tratado também, ao mesmo tempo que importante, muito problemático. E a gente vai entender hoje nesse vídeo o porquê que ele é muito problemático ao mesmo tempo que é importante. Ele é importante porque é um tratado muito simbólico, ele marca o fim da Primeira Guerra Mundial, um acordo feito ali entre os principais países, mas ele é um tratado muito problemático. Por quê? Porque antes do Tratado de Versalhes, os Estados Unidos, que haviam participado ali da guerra, principalmente a partir do ano de 1917, que é a entrada dos Estados Unidos na guerra, os Estados Unidos que haviam participado da guerra vão propor, o presidente Woodrow Wilson vai propor que houvessem ali uma paz sem vencedores. Que ninguém fosse colocado como vencedor, que ninguém ficasse melhor do que ninguém, e aí vai propor algo mais ameno. Só que existiam alguns países envolvidos na guerra, principalmente a França, que nutriam um sentimento muito ruim contra os seus inimigos, contra os seus rivais na guerra. Por exemplo, a Alemanha. A França havia sofrido ali, após a unificação da Alemanha em 1870, né, a Prússia se transformou em Alemanha, se transformando num grande império alemão, a França foi derrotada pela Alemanha na Guerra Franco-Prussiana. E por conta dessa derrota, a França perdeu coisas importantes. A França teve que pagar a indenização, a França perdeu o território de Alsácia e Lorena, que eram territórios ricos na produção de carvão. Então, a França perdeu muitos territórios importantes. E essa perda de territórios fez com que houvesse ali a criação de um sentimento muito ruim da França com relação à Alemanha. Esse sentimento nacionalista muito forte é chamado de revanchismo francês. Esse revanchismo francês vai ser nutrido por anos pela França e só vai ser implementado, colocado em prática, com o final da Primeira Guerra Mundial.
Quando o presidente Wilson vem com os 14 pontos de Wilson, propondo uma paz sem vencedores, propondo um acordo mais pacífico, a França fala assim: opa, não. Ó, eu tenho muitas coisas para resolver com a Alemanha. E uma das coisas que eu tenho para resolver é uma coisa muito antiga. Então não vai ser assim, não. A França não aceita, a Inglaterra também não. E basicamente esse Tratado de Versalhes, que vai conter ali 400 artigos, tinha o objetivo de punir a Alemanha. Era uma punição à Alemanha. A Alemanha vai ser a grande culpada pela Primeira Guerra Mundial, sendo que não foi ela a causadora da guerra, mas vai ser a grande culpada da Primeira Guerra Mundial. Opa, deixa eu sublinhar aqui, ó, de verde, ó, pau, que não sublinhei. Agora, quem participa desse Tratado de Versalhes? A gente tem aí, por exemplo, a França, a Inglaterra e a Itália participando. Os Estados Unidos também participam do tratado, só que eles não vão ratificar o tratado. Eles não aceitam, né? Os Estados Unidos não aceitam o tratado. E aí os Estados Unidos vai fazer um tratado entre eles e a Alemanha, que é o chamado Tratado de Berlim, que é um acordo entre eles diretamente com a Alemanha, o Tratado de Berlim. Beleza? Talvez você esteja se perguntando, cadê a Rússia nesse pacote aqui? A Rússia também não participa, a Rússia estava num processo revolucionário, a Revolução Russa. A Rússia assinou um tratado com a Alemanha chamado de Brest-Litovsk, que era um tratado ali de paz, né, de não agressão entre ambos os lados. Então a Rússia também não participa. Mas nesse tratado, a Alemanha, que vai ser a grande punida pela guerra, não tem o direito de participar. É por isso que o povo alemão, a população como um todo, vai chamar esse tratado, na verdade, de Ditado de Versalhes. Não era um Tratado de Versalhes, era o Ditado de Versalhes. E aí a Alemanha vai sofrer, gente, fortes sanções, fortes punições por conta dessa guerra. A Alemanha vai ser colocada como a grande culpada da guerra. O artigo 231 vai falar assim, ó, a Alemanha é a culpada da guerra. A culpa da guerra é da Alemanha. Então eles têm que ter uma punição à altura por serem os culpados da guerra. São 400 artigos impostos à Alemanha e a Alemanha vai sofrer muito com esses artigos, mas muito mesmo. Então vamos lá analisar o que a Alemanha vai sofrer. Ela é culpada pela guerra, então esse é um ponto aqui importantíssimo. Ela é culpada pela guerra e por conta de ser culpada pela guerra, tudo se desenvolve em torno disso. Por exemplo, o território que a Alemanha conquistou na Guerra Franco-Prussiana, o território de Alsácia e Lorena, vai ser um território devolvido para a França. Então, a Alemanha devolve Alsácia e Lorena para a França. Esse território era um território muito rico na produção de carvão, na produção de minério. A Alemanha perde esse território. Alguns diziam na época que esse tratado nem foi tão pesado assim, que o tratado da Guerra Franco-Prussiana, o tratado de Frankfurt, ele foi muito mais pesado porque ele puniu muito mais a França. Eles falam, olha, a Alemanha nem tinha esses territórios nem eram da Alemanha por direito, então, se não era da Alemanha a princípio, nem tinha que estar com a Alemanha. Outra coisa, a França vai alegar o seguinte, nós fazemos fronteira com a Alemanha. Então, se em algum momento a Alemanha quiser se vingar, o primeiro país a ser prejudicado não vai ser a Inglaterra. O primeiro país não vão ser os Estados Unidos. O primeiro país vai ser a França, porque nós fazemos fronteira. Então, como nós fazemos fronteira, nós somos os principais alvos da Alemanha. Ou seja, precisamos pensar em algo, em alguma coisa, que impossibilite esse ataque da Alemanha. A primeira coisa que eles vão fazer é a desmilitarização de uma região chamada de Renânia, como você pode ver aí no mapa. Essa região da Renânia é uma região que faz fronteira com a França. É uma região da Alemanha que faz fronteira com a França. Como fazer a fronteira, eles vão desmilitarizar essa região. Vão tirar os militares dali, vão tirar armas, tirar tudo. E aí vai ser uma região ali pacífica, né, pacificada, sem presença militar. A aeronáutica deixa de existir. Olha o impacto disso. A aeronáutica deixa de existir. Além disso, o exército reduz o número de soldados, o número de homens, para 100 mil. Porra, isso aqui não é nada. 100 mil homens. A marinha,
reduz para 15 mil. 15 mil. 100 mil homens aqui no exército e 15 mil na marinha. O recrutamento ele não poderia mais ser obrigatório, não pode existir. Não tem mais recrutamento obrigatório, não tem mais nada. Tá? Não tem mais recrutamento. Beleza? Então, proibição do recrutamento obrigatório. A indústria bélica vai sofrer sanções, como por exemplo, armas de grosso calibre, produção de tanques são proibidas. Não pode produzir tanque, não pode produzir armas de grosso calibre. A Alemanha vai ter que pagar uma indenização e essa indenização é uma indenização que vai ser muito discutida entre os participantes ali, os envolvidos no Tratado de Versalhes, e eles vão chegar à casa de 132 bilhões de marcos. Marcos não é uma pessoa. Que horrível, meu Deus do céu. Marcos não é uma pessoa. Pelo amor de Deus, corta essa parte. 132 bilhões de marcos. Marcos era a moeda alemã e já diziam na época que a Alemanha nunca conseguiria pagar esse valor. Só que a França e a Inglaterra não ligam, alegam que eles tinham que reconstruir os seus países e que tinham que indenizar as famílias que perderam ali soldados e os soldados que voltaram para casa feridos. Então eles vão alegar isso. Esse Tratado de Versalhes também vai ser o grande responsável pela criação da Liga das Nações, que é um órgão, basicamente, que hoje corresponde à ONU. É um órgão que era responsável por trazer a paz. E isso me pega muito essa informação que a França e a Inglaterra, que estão punindo a Alemanha, colocando uma série de imposições, vão criar um órgão tentando trazer a paz. Ah, gente, tá de brincadeira, né? Qual é a possibilidade desse órgão dar certo? Principalmente porque os Estados Unidos não participa da Liga das Nações. Então, se o principal país do mundo pós-Primeira Guerra Mundial, que é os Estados Unidos, não participa, a Liga das Nações já nasce muito enfraquecida. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Além disso, galera, a região da Áustria, ela não poderia mais se unificar com a região da Polônia. E a região dos Sudetos, que você sabe que lá na frente vai ser anexada, isso mesmo, pelo Hitler, vai ser responsabilidade da Tchecoslováquia. Quase que não sai, da Tchecoslováquia. E outra, vai ser criada uma parada chamada de corredor polonês. Olha só. Você sabe o que é isso? Ah, se você nunca esteve na escola e você não sabe o que é o corredor polonês, você não esteve na escola. Quando passava uma fileira de amigos e você ia passar no meio, qual é a chance disso dar certo? Você passar no meio de uma fileira de amigos. Não tem chance de dar certo. Então você ia passar os amigos, ai caraca, ia largando o soco também, aquela coisa toda. O corredor polonês era uma região que dava acesso da Polônia ao Mar Báltico. E era uma região que dividia os territórios alemães. E isso vai ser ali também na prévia, antes da Segunda Guerra Mundial, reincorporado pela Alemanha. A Alemanha perde colônias na África e na Ásia e a Alemanha fica muito prejudicada. Tudo isso vai gerar um ressentimento muito grande na Alemanha, gente, muito grande. A população alemã fica muito ressentida, a economia alemã fica completamente desestruturada e, diga-se de passagem, o império que tinha começado ali com a unificação vai deixar de existir. Muitas discussões acontecem para o que deveria ocorrer na Alemanha. Muitos acreditavam que o que deveria ocorrer na Alemanha era o mesmo que ocorreu na Rússia, ocorrer uma revolução. Mas também alguns defendiam que não era isso que tinha que acontecer. A gente vai ter ali uma república sendo criada. Uma informação. A Marinha vai ter que entregar os navios para a França e para a Inglaterra. Alguns historiadores dizem, inclusive, que eles, para se recusarem a entregar os navios, eles vão queimar os navios para não entregar. Voltando. Vai ser criada uma república, a República de Weimar, que já nasce muito prejudicada. É uma república pós-Primeira Guerra Mundial, com o Tratado de Versalhes, que já nasce muito debilitada. Dentro desse contexto, começa a surgir um forte nacionalismo. Esse nacionalismo existente, ele vai basicamente emergir a partir dele, através dele, o famoso Partido Nazista, que você conhece, que tem como uma das principais lideranças, se não a principal,
o Adolf Hitler, um cara que nasceu no Império Austro-Húngaro, na Áustria-Hungria, e que vai participar ali ao lado da Alemanha na Primeira Guerra Mundial e que vai defender o nacionalismo alemão, a unificação alemã, e vai comandar esse partido, surgindo através desse contexto de instabilidade política, econômica que a Alemanha vivia e dando força para esse regime totalitário, o nazismo, ganhar força para a Segunda Guerra Mundial. Curtiu esse vídeo? Já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque é muito importante para a gente crescer cada vez mais. Então ativa o sininho, curte esse vídeo, se inscreve no canal, vamos pra cima, rumo à sua aprovação. Perdi você, não tente entender, ainda te amo.